Estamos em Pequim, a capital da China. Foi para aqui que nos mandaram vir. De modo a chegarmos à Coreia do Norte, inscrevemos-nos numa agência para uma viagem turística a um dos países mais fechados do planeta. Para termos o direito de participar, tivemos de preencher este formulário no qual aceitamos toda uma lista de proibições, por vezes completamente absurdas. Proibido entrar no país com uma Bíblia. Proibido usar uma t-shirt com slogans políticos ou inscrições obscenas. Proibido trazer livros em coreano ou sobre a Coreia do Norte. E, sobretudo, proibido ser jornalista. Tivemos de nos tornar invisíveis na internet antes de enviarmos o nosso pedido. Donc là, nous sommes à l'aéroport de Pékin. Dans une heure, on va prendre le premier vol pour Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Le pays est totalement interdit aux journalistes. Du coup, on va se faire passer pour deux touristes. Avec des caméscopes. Voamos com a Air Koryo, a companhia nacional norte-coreana. Não há jornais estrangeiros disponíveis, apenas a imprensa oficial que gaba os mais recentes ensaios de mísseis do grande líder Kim Jong-un. Também não há sucessos de bilheteira nos ecrãs, apenas vídeos de propaganda transmitidos repetidamente. Passada 1h30, sobrevoamos Pyongyang. É a capital de um país fechado, dirigido por um jovem ditador de 34 anos, que há vários meses faz tremer o mundo. A nossa câmara já incomoda. Yes? Please don't take pictures. Please don't take pictures. Okay, okay. Fazemos parte de um grupo de cerca de 20 turistas. Todas as nacionalidades são aceites, exceto os sul-coreanos, os piores inimigos do regime. Pela janela descobrimos a nova face do país. Kim Jong-un não construiu apenas mísseis, também surgiram modernos arranha-céus. Durante 10 dias seremos guiados através do país. Está fora de questão circularmos livremente. A nossa viagem será vigiada de muito perto. The regulation is do not taking photos of military or military installations. Number 2 is if you have some images of our leaders, and then please keep it well. Don't tear it, don't throw out to the waste box, and don't roll it. If you do not add, it's kind of insult for Korean people. The final thing is the foreigners cannot go out far away from the hotel unaccompanied by your guide. So it's forbidden. À chegada ao hotel, o único que recebe turistas estrangeiros, temos a primeira surpresa. J'avais un petit cadenas. Ouais. Et le cadenas, il a disparu. Pour une raison simple, c'est que la valise, ils l'ont fouillée. Comme tu vois, j'avais... bon, comme ça, c'est pas très bien rangé et tout ça, mais tous les trucs ont été jetés à l'intérieur de la valise. Hop. Je sais pas exactement ce qu'ils cherchaient, enfin bon, bref. Ma trousse de toilette a été totalement retournée. Todos os anos, 5.000 turistas ocidentais visitam a Coreia do Norte. Porém, as autoridades estão cada vez mais desconfiadas. Foi durante uma viagem organizada como a nossa que o estudante americano Otto Warmbier foi detido em janeiro de 2016, acusado de roubar um póster de propaganda deste mesmo hotel. Passados 2 meses, apareceu aterrorizado e cabisbaixo em tribunal. Um julgamento digno de Stalin, com ato de contrição em frente às câmaras. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Otto Warmbier foi finalmente mandado de volta para os Estados Unidos, mas em coma. As autoridades norte-coreanas afirmam que terá sido afetado por botulismo, uma doença rara, na prisão. Os pais acusam os carcereiros de tortura. A autópsia foi inconclusiva. A sua morte continua a ser um mistério. Em contrapartida, sabemos que terá desobedecido aos guias que o acompanhavam, o que terá levado à sua detenção. C'est dans cet hôtel qu'a été arrêté l'Américain, le célèbre Américain qui est resté 2 ans emprisonné avant de mourir aux États-Unis. Et d'après nos informations, il aurait tenté de se rendre au 5e étage.
et l'étage interdit. Ok, vas-y. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de 5e étage. On passe directement du 4 au 6. Le seul moyen de s'y rendre, c'est par les escaliers. E c'est complètement interdit. É impossível saber o que existe no misterioso 5º andar. Mas fomos avisados, ultrapassar os limites, colocar-nos-ia em perigo. É o país de todas as ilusões e de todas as angústias. A Coreia do Norte é uma das mais ferozes ditaduras em todo o mundo. A dirigi-la, Kim Jong-un, um chefe de Estado simultaneamente misterioso e caprichoso. Cultiva o segredo a seu respeito e nunca dá entrevistas, mas faz chegar ao povo relatos das suas proezas. Desde a sua chegada ao poder há 5 anos, o país nunca esteve tão perto de ser uma potência nuclear. Nada o detém, nem mesmo Donald Trump. If it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Durante a nossa estadia, iremos descobrir o que o regime quer mostrar aos estrangeiros. Monumentos gigantescos, glorificando os grandes líderes do país. E uma sociedade que obedece às ordens. Uma reportagem clandestina em que poderá ser perigoso pegar na câmara. Iremos mergulhar num país afogado em propaganda, onde tudo é feito de modo a preparar a população para a guerra. What the speaker say? We succeeded in launching the H-bomb, and we will defend our country from the US. Os habitantes estão doutrinados. Os mísseis de Kim Jong-un são exibidos em todo o lado. O alvo é o grande Satã norte-americano. I hate them. Today, still today. Still today, US Army is our biggest enemy. Aqui entoam-se cânticos em louvor do ditador, nas ruas, no campo. E até nas escolas primárias. Também fomos ao local onde Kim Jong-un cresceu, a Suíça, onde ninguém conhecia a sua verdadeira identidade. There were 1 or 2 guys sometimes following him but we thought, okay, maybe it's part of the family. Nowadays we think, okay, this might have been his bodyguards, maybe. Por fim, investigamos na Malásia, onde Kim Jong-un terá muito provavelmente ordenado o assassinato do seu próprio irmão. It definitely took a lot of planning, yeah. It's not something that is done overnight. The execution has to be perfect for this kind of thing, and I think the execution was perfect. 그렇다 보니까 사람들이 많이 조심을 하고 항상 이제 공포감이 더 커지고 있다고 그런 이야기들 좀 들었어요. Viagem à Coreia de Kim Jong-un, o inimigo número 1 dos Estados Unidos e dos seus aliados. Do you consider that Kim Jong-un is a madman? Of course not. He is very smart, realistic, extremely pragmatic person, and probably the greatest Machiavellian currently in operation. 위대한 용도자 김정일 동지께서 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. Em dezembro de 2011, após a morte de Kim Jong-il, o homem que dirigiu a Coreia do Norte durante 17 anos, o mundo descobriu o sucessor por ele escolhido, o seu terceiro filho, Kim Jong-un. Um jovem gorducho de 28 anos que chora perante os restos mortais do seu pai. A televisão estatal capta o desespero do povo norte-coreano. Sob a neve, centenas de milhares de pessoas choram de dor. Absurdas cenas de pesar filmadas de perto pelas câmaras do regime. Kim Jong-un acompanha o carro fúnebre com os mais altos dignitários do país. Nesse dia, são muitos os que o subestimam,
Acham-no demasiado jovem e, indubitavelmente, demasiado fraco para assumir o poder. Porém, o novo ditador não tardará a calar os seus detratores. Andrei Lankov é um dos maiores especialistas mundiais sobre a Coreia do Norte. Escreveu muitos livros sobre Kim Jong-un, o seu pai e o seu avô. You have the coffin and you have 8 people. 8 people who are walking next to the coffin. Kim Jong-un is number one. Who is after him? It's his uncle, Chang Son-hak. At that time, the single most important, most influential official in the country. For about a year, he was to remain Kim Jong-un's closest advisor. Then, during a cabinet meeting, the secret police broke in and in front of cameras actually arrested him and dragged him away. And next day, the main official newspaper declared that he was a traitor and was executed. Kim Jong-un não mostra sinais de fraqueza. Nos meses que se seguem, elimina todos os mais poderosos membros do regime. Excluding Kim Jong-un, 7 people. Of these people, 5 were to disappear or lose their jobs. 2 of them are known to be dead. The fate of the remaining 3 is not clear, but they almost definitely have been purged. It's cruel, yes, but if you look at history of any monarchy, pre-modern monarchy, you will see a lot of similar situation. It's very dangerous to be an advisor or regent to a young king. O país inclina-se. Kim Jong-un provou que não teria qualquer limite para garantir a permanência no poder. E com a propaganda a difundir repetidamente imagens de soldados loucos de alegria por terem um novo chefe, Un transmite a mensagem: é melhor não se atravessarem no seu caminho. A primeira etapa de uma viagem à Coreia do Norte passa por prestar homenagem aos antigos grandes líderes do país. Kim Il-sung e Kim Jong-il, o avô e o pai do atual líder Kim Jong-un. Todos os dias, milhares de pessoas vêm curvar-se perante as enormes estátuas erguidas à sua imagem. Foram construídas após a sua morte. Temos de comprar flores e colocá-las à frente dos monumentos. É obrigatório para os turistas. Porém, estamos proibidos de tirar fotos. Filmamos discretamente. Get play flower off your sunglasses. Play flower and come back to the line. Can we take one bow? Após a reverência, permitem-nos que filmemos as estátuas. Porém, mais uma vez, há que seguir as instruções. Vários guias acompanham-nos permanentemente. O Sr. Kang, o seu chefe, certifica-se que as imagens dos grandes líderes não foram cortadas. Caso contrário, segundo ele, seria uma falta de respeito. Okay. Like that? Okay. This statue itself is 20 meters, but during their lifetime, President Kim Il-sung is taller than General, so the statue is different. And then the pedestal itself is 3 meters, or totally 23 meters. After they will make another statue of Kim Jong-un? No. Now the statue we don't have it. Why? Kim Jong-un, he doesn't like it. He doesn't like statue? He doesn't like his painting and his statue. Okay. Why? You don't know why? Because he's really humble. Okay. He likes normal life. Kim Jong-un, presidente normal. A próxima etapa provar-nos-á o contrário. Na livraria vizinha há prateleiras cheias dos seus livros, em todas as línguas. Aos 34 anos, para além da sua carreira como ditador, Kim Jong-un encontrou tempo para escrever uma dúzia de livros. Anticipons la victoire finale par une offensive idéologique révolutionnaire. Signé Kim Jong-un. Les vétérans sont les aînés révolutionnaires inestimables qui sont à l'origine de cet indomptable esprit de défense de la patrie. Ça, c'est un titre, ça.
Para além dos livros, há os discos. Cada canção é uma ode ao pai da nação. Kim Jong-un, como o seu pai e o seu avô antes dele, tem direito às honras diárias da propaganda. O grande líder é também um grande cavaleiro. Também comanda um tanque de guerra, um submarino e um avião de passageiros. 언제나 하늘 소병들과 함께 비행기를 타고 저국의 푸른 하늘을 날고 싶은 것이 자신의 심정이라고 늘 말씀하고 나시는 경의하는 최고 사령관 동지. Kim Jong-un é também amigo dos idosos. Um homem que faz as crianças tremer de emoção. E as mulheres chorar de amor. Um semideus venerado pelo seu povo. Todavia, tudo levava a crer que o seu estilo seria diferente do dos seus antecessores, já que foi parcialmente educado na Europa, longe da Coreia do Norte. A infância de Kim Jong-un não deixa de ser um mistério. Terá nascido em 1983, embora a data seja incerta. É-lo com a sua mãe, uma antiga dançarina, a segunda mulher do pai, Kim Jong-il. Na adolescência, para dar continuidade aos seus estudos, é enviado para o outro lado da terra, para a pequena cidade de Liebfeld, na Suíça. O país é um dos poucos a manter relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Além disso, oferece uma educação considerada irrepreensível. This morning I read newspapers. And on the first page you can see is my friend that I used to go to school with. And this was the exact school where, he was walking around. Nikolai Kovacevic conheceu o jovem Un no 6º ano da escola pública local. He wasn't really special in any way. He used to run around, he used to be very open actually. I do remember him talking High German quite well. Nessa altura, apenas as autoridades suíças sabiam que acolhiam a família de um ditador. Un instalou-se no país com o irmão e a irmã. Eis o seu documento de entrada na Suíça. Os 3 menores mantiveram os pronomes, mas o apelido Kim foi substituído por Pak. Logo, Kim Jong-un passa a chamar-se Pak-un. A sua verdadeira identidade nunca será revelada durante a sua estadia. Nem sequer os amigos desconfiam do que quer que seja. I remember the first time I saw him, they were mentioning that we will have a new class member. And he's apparently from North Korea. And I do exactly remember they told me he's the son of the ambassador. Mais tarde, o jornal suíço Sonntagszeitung encomendou um estudo antropométrico que comparou o rosto do jovem ao do atual ditador. Não restam dúvidas de que se trata do mesmo homem, com alguns anos e alguns quilos a mais. Na Suíça não lhe é permitido levantar suspeitas, mesmo se a sua vida nem sempre se parecesse com a do filho de um embaixador. There were 1 or 2 guys sometimes following him or, but we thought, okay, maybe it's part of the family. We were not really even asking who are these guys. We just kind of accepted them. They were sometimes joining us for a basket game. Nowadays we think, okay, this might have been his bodyguards maybe. So right now we are at the exact place where Un used to live. That was his apartment. So this was his entrance, so he used to walk in and walk out, go to school. O apartamento foi, entretanto, vendido. Foram divulgadas fotos do interior. Era aqui que o jovem Kim Jong-un vivia. Nada de luxuoso para o filho de um chefe de Estado, mas mesmo assim o adolescente tinha alguns privilégios. He was, by that I really meant without parents.
he was having his apartment, and the other apartment was maybe for his workers or help people, you know, people that used to care for him. He was having cooks or maybe other people who used to serve him even maybe. He was having a room filled with basketball stuff where Michael Jordan's shirt or, you know, the original NBA basketball, was inside. NBA is maybe, was back then the most popular sport in the United States, right? So I think you cannot like NBA and hate or not like the United States on the other hand. Após 2 anos aqui passados no maior segredo, desapareceu da noite para o dia tendo voltado para casa. Não terá aprendido, ao que parece, as lições de democracia previstas no programa escolar suíço. Em contrapartida, voltou apaixonado pela cultura ocidental. E notou-se. Em julho de 2012, poucos meses depois da sua subida ao poder, Un apresenta-se como nunca o pai ou o avô se apresentaram. Assiste a um concerto em Pyongyang, acompanhado pela esposa. Na Coreia do Norte, as primeiras damas sempre foram invisíveis até então. No palco, a orquestra interpreta a música do filme Rocky. Em segundo plano, imagens de Sylvester Stallone a derrubar o inimigo soviético. O ponto alto do espetáculo, Mickey, Minnie, os 7 anões e Winnie the Pooh. Símbolos do mais norte-americano possível. Dois anos depois, Kim Jong-un assume publicamente a sua paixão pelo basquetebol. Convida para Pyongyang a estrela da NBA, Dennis Rodman, para o seu aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Para além do basquetebol, Kim Jong-un trouxe outras recordações da sua experiência na Europa. Sob o seu comando, a Coreia do Norte mudou. Kim Jong-un liberalizou uma parte da economia, o que fez entrar divisas no país. Em Pyongyang foram construídos edifícios modernos. Torres ao estilo norte-americano pairam sobre as estátuas dos grandes líderes. Também inaugurou instalações tipicamente suíças, pistas de ski e outros locais de diversão. C'est le parc d'attractions le plus récent. Il a été fait construire par Kim Jong-un parce qu'il considère qu'une société développée, c'est avant tout une société de loisirs. Abriram-se parques de atrações, mas também salões de jogos, pistas de bowling e bares, mesmo que reservados apenas aos mais privilegiados. Os nossos guias orgulham-se de nos mostrar que a vida é feliz no seu país. Todavia, é impossível saber como é realmente o cotidiano dos norte-coreanos. Não nos é permitido falar com eles. Toujours sous la surveillance. Voilà, le monsieur à ma gauche, là, c'est celui qui nous surveille avec le plus de vigilance. C'est le chef des guides. Ok. James, let's go. Para descobrir o que se esconde por trás das danças e dos sorrisos superficiais, há que ir ao país vizinho onde falar não é crime. Estamos em Seul, a capital do grande inimigo da Coreia do Norte, a Coreia do Sul. No país existem 30 mil norte-coreanos que fugiram da ditadura vizinha em busca de refúgio. 안녕하세요. 네, 가방 이쪽에 둬도 될까요? 네, 감사합니다. Choi Soo-young, de 26 anos, deixou Pyongyang clandestinamente em 2014, 2 anos após Kim Jong-un subir ao poder. Diz-nos que nada mudou.
A norte-coreana participou por diversas vezes em emissões de televisão sobre a vida na Coreia do Norte. No ar, juntamente com os apresentadores, trouxe da política de Kim Jong-un. 그 식생활을 좀 개선해보려고 김정은이가 군에서 콩농사 열풍을 되게 세차게 불러일으키라고 그러거든요. 콩농사? 네, 콩농사. 네, 그러면서 우리 남한으로 말하면 국방부 장관이죠. 네, 그런 북한군 청정치국장한테 당신 청정치국장이 아니라 군인들 속에서 콩정치국장이라고 불릴 정도로 콩농사에 대한 그런 네. Em Seul, Soo-young descobriu um ambiente com o qual nunca sonhara. Um mundo hiperconectado, sobretudo para quem vinha de um país completamente isolado. 북한에서는 개인이 자가용을 소지할 수가 없고 차 운전이라는 걸 이제 꿈도 꿔보지 못했습니다. Na Coreia do Norte, apenas um pequeno grupo de indivíduos extremamente ricos pode conduzir os seus próprios veículos. É apenas mais uma injustiça entre tantas outras. Contudo, Soo-young acreditou em Kim Jong-un. Os seus sinais de abertura e o seu gosto pela cultura ocidental fizeram-na sonhar com grandes mudanças. Um sonho que depressa chegou ao fim. 정권을 잡기 전에 후계자로 등장을 했을 때 이제 그 위대성 교양이라고 해서 김정은에 대한 이제 우상화 선전을 많이 해왔어요. 그래서 이제 북한 사회에 큰 변화가 올 거다라는 이런 오지 않을까 이런 생각도 했던 것 같아요. 탈북자들이 너무 많아지고 있다 보니까 제가 나올 때보다 국경은 더 경계가 심해졌다고 하고 있고 그리고 북한에서 이제 예전에 내가 살 때도 정말 그 공포 체제야 정말 두려움이 컸거든요. 모든 것이 다 불법이에요. 북한에서 살아가려면 그 불법에 대한 이제 처벌을 너무 완전 강하게 하다 보니까 항상 불안하게 살았지만 지금은 더 정말 김정은이 어떤 지시를 했을 때 그 지시에 시범경으로 걸리는 사람들은 무조건 다 처형감인 거예요. 그렇다 bonica. Kim Jong-un elimina todos os que se atravessam no seu caminho, na Coreia do Norte e mesmo no estrangeiro. As fronteiras não travam os agentes de Pyongyang. Estamos em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Foi aqui que teve lugar um dos assassinatos mais memoráveis dos últimos anos. Kim Jong-un terá mandado eliminar o seu próprio irmão, Kim Jong-nam. Nam é o filho mais velho do pai ditador. Porém, não foi ele o escolhido para lhe suceder. Em 2003, foi exilado da sua família e do seu país por ter tentado entrar no Japão com passaporte falso. Desde então, vivia entre Macau e a Malásia. A 13 de fevereiro de 2017, preparava-se para apanhar um avião no aeroporto internacional. Vemo-lo nestas imagens de videovigilância, com um casaco cinzento e saco às costas. O jornalista Timothy Acharian investigou o caso. He looked like he was a traveler, any normal traveler going to board a flight. When he looks up at the board, he's looking for his flight. It's probably about 10 seconds. He looks at the board, and then he heads over to the kiosk counter to check in, the self-check-in. He came to this counter, this exact counter, to check in for his flight. And as he was checking in, he was very busy, so he didn't know what was going on around him. Doan, the Vietnamese girl, she came from the back, and she went over his head from the back and pushed the cloth to his head. Then you can see him doing a double take, like he moved back a bit, and there's the other girl, Siti Aisha, came from the side to distract him while this was all going on. And then coolly, Siti Aisha went off this way, and Doan went off that way. A cena é filmada por duas câmaras. Aqui vemos a jovem a passar-lhe a mão pela cara por detrás dele. Depois ela e a cúmplice abandonam calmamente o local do crime. Outside of the country, and
Segundo o jornalista, naquele dia as duas mulheres não estavam sozinhas. Apparently, allegedly, there were 4 North Koreans sitting at that cafe right there. They must have been sitting at that table, as you can see, that table facing directly us. It was reported and it's alleged that they were sitting there and monitoring, and then immediately after it happened, they had gotten up and left. Kim Jong-nam desconhece por esta altura que foi envenenado. Após o ataque, não parece enfraquecido. A substância não tem efeito imediato. Os médicos descobrirão mais tarde que inalou VX, um agente neurotóxico extremamente potente. Basta uma dose para garantir a morte. Preocupado, Kim Jong-nam dirige-se primeiramente a um balcão de informação. Depois é conduzido à polícia. Nestas imagens, vemo-lo descrever a cena. Os polícias levam-no ao posto de saúde do aeroporto. Começa então a sentir-se mal. Alguém que por ele passa tira esta foto. Está estendido numa maca para ser levado ao hospital. Morre na ambulância. It definitely took a lot of planning, yeah. It's not something that is done overnight. It's a lot of planning, a lot of execution. The execution has to be perfect for this kind of thing. And I think the execution was perfect. Tudo neste crime perfeito aponta para a Coreia do Norte, um dos únicos países a possuir o veneno VX. Os 4 homens que observavam a cena conseguiram escapar. Em contrapartida, as 2 mulheres que levaram a cabo o ataque foram detidas. Uma delas escolheu para defendê-la um peso pesado do direito malaio, o advogado Dato Naram Singh. Singh afirma ser tudo uma conspiração, declara que a sua cliente não tem perfil de assassina profissional. She's a very pretty woman, you know. Anybody will pick up for acting, you see, like this, you see. And then she's very outgoing. Outgoing, I know. Very outgoing lady. She was in a TV show? Yeah. She has been. Several shows in Vietnam. So she really wanted to be famous? Yeah. Any woman, lah. São argumentos um pouco questionáveis para um advogado. Porém, na sua opinião, é o que explica que a jovem não tivesse consciência do que estava a fazer. What happened? They started doing video prank itself in Vietnam. And she was invited to come to Malaysia to do these video pranks. That was the reason she was here. One of the things that she did that day was to get a movie shooting for a prank video. There were certain people who were with her, who directed her to go and do this act. And she's merely innocent in doing the act. That's what we are looking at. A jovem afirma que ela e a sua cúmplice foram treinadas durante vários meses, realizando verdadeiras partidas de apanhados. Será difícil fazer a justiça acreditar numa história tão pouco provável. Arriscam ambas a pena de morte. Independentemente do seu destino, tudo leva a crer que terá sido Kim Jong-un a ordenar pessoalmente o assassinato. No centro de Kuala Lumpur temos encontro com Axel Wang, um amigo da vítima. Segundo ele, Nam sabia que estava em perigo. He always sit here. Wife sit here. So he like here. Because grass here. Okay? Grass protect. And then the security, two bodyguards always sitting here. Os guarda-costas acompanhavam-no permanentemente. Porém, no dia do assassinato estava sozinho, o que não surpreende o amigo. What is this community so terrible? I have to talk to them. Nam was very good financial condition until Jang Song-taek was arrived. Lembram-se do tio de Kim Jong-un? Aquele que ele mandou assassinar pouco depois de subir ao poder? Jang Song-taek was killed by Kim Jong-un. After that, all the pipeline, money pipeline, supply is stopped. So he got some suffering for the money, financial, I think, problem. Sem dinheiro, acabaram-se os guarda-costas. Kim Jong-nam tornou-se uma presa fácil. Mesmo assim, criticou o irmão e o regime de Pyongyang. Segundo o seu amigo, o seu destino estava traçado. 2012, already Kim Jong-un trying to kill, order already trying to kill Kim Jong-nam. In North Korea, internally Kim Jong-un have one big problem is Kim Jong-nam because his blood is no original blood. You understand? So Kim Il-sung here, Kim Jong-il here. But next one is who? Kim Jong-nam. Why?
Because elder son. That's why he decided to kill him. Após o assassinato de Kim Jong-nam, Kim Jong-un não dá nas vistas. Doravante, para além dele, ninguém poderá reivindicar o legado dos Kim. Ao mesmo tempo, o ditador protege-se dos seus inimigos externos, lançando mísseis e desenvolvendo as suas armas nucleares. Ninguém pode atingi-lo. É o que martela em vídeos de propaganda como este, emitido pela televisão estatal. Aqueles que ousarem enfrentar a grande nação da Coreia do Norte não escaparão ao seu destino, tornar-se-ão fantasmas errantes. Durante a nossa estadia, o regime conduz um teste nuclear. O sucesso militar está patente em todo lado. Os jornais são afixados em vitrinas nas ruas. Hoje, na primeira página, o regime ameaça os seus inimigos, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, com uma guerra nuclear. Même chez le coiffeur, il y a des affiches de bombes atomiques qui déchirent le drapeau américain. Os nossos guias levam-nos até ao campo. Percorremos estradas imensas, completamente vazias. Por vezes vemos grandes blocos de pedra destinados a bloquear a passagem de tanques de guerra em caso de invasão. O nosso destino de hoje é uma exploração agrícola. It has 1,867 farmers here. The total population of this area is about 3,043 people, and also it has over 1,000 families. No interior da exploração agrícola, uma estátua simboliza a abundância no país. Foi construída em 1997, durante o período de fome que causou centenas de milhares de mortos na Coreia do Norte. Donc chaque visite qu'on fait, en fait, elle a un objectif précis. On est vraiment dans un voyage de propagande. Et ici, c'est une ferme modèle. L'objectif, c'est de nous montrer qu'il y a à manger en Corée et que la famine, elle est loin. Durante a nossa visita é impossível vermos os trabalhadores de perto. Foi tudo feito de modo a não nos cruzarmos com eles. This is a farm? Yeah. But there are no farmers. And I said it's too hot. Okay. They are under shadow. Okay. Não veremos os agricultores. Em contrapartida, ouvimos o que é transmitido durante todo o dia pelos alto-falantes colocados a toda a volta da exploração agrícola. Miss Pak, what the speaker are saying? We succeeded in launching the H-bomb, new kind of H-bomb. So we will produce more developed H-bomb, and we will defend our country from the US or something like that. Os mísseis estão em todo o lado. Na exploração agrícola, mas também no Museu do Selo que visitamos. Cette série-là, c'est pour célébrer le lancement du missile intercontinental qui est passé au-dessus du Japon. Et là, on voit Kim Jong-un qui jubile, avec le poing comme ça. Et là, on voit les missiles. Voilà comment on envoie un courrier en Corée. O ambiente é o mesmo numa escola primária que somos convidados a visitar. Our school is well known throughout the country as a model one. We've done a lot of things to realize the educational idea of the respect by Kim Jong-un and implement our policy for education. This is functional control system. We've made all the classrooms was intelligent. We are directing and controlling all the teaching here. For example, Ahmed can see how many students are absent today here and can visit every lesson not to go to their classrooms. Nesta escola, onde tanto os alunos como os professores são vigiados de perto, é-nos mostrado um modelo de educação a Kim Jong-un. Crianças que jogam futebol perfeitamente, que são perfeitas no ténis de mesa. Meninas que dominam perfeitamente os seus passos de dança ou de ginástica.
e que cantam com um sorriso as suas lições de inglês. O ponto alto da visita, o espetáculo dado pelas crianças que têm de brilhar nas aulas e no desporto, mas também na música. Mas por detrás dos sorrisos das crianças, a propaganda está sempre presente. É a vez de um rapazinho cantar para nós. O grande líder no centro da educação, até na sala de ciências. At the middle school, our school children are learning the subject called nature. These two places shows the places where the satellite was launched. Man-made satellite for weather. Satélites meteorológicos que são muito parecidos com os mísseis de Kim Jong-un. Nos corredores os pósteres são menos ambíguos. Mísseis e apenas mísseis. E a educação das crianças ultrapassa o âmbito da escola. Mais tarde somos levados a visitar um dos mais populares museus do país, o Museu das Atrocidades das Guerras Americanas, na região de Sinchon. O edifício enorme, construído a pedido de Kim Jong-un em 2015, para prestar homenagem às vítimas de um massacre ocorrido durante a Guerra da Coreia, que provocou um total de 3 milhões de mortos, dos quais 2 milhões eram civis, tanto do Norte como do Sul. Como de costume, foi tudo feito de modo a não nos cruzarmos com norte-coreanos. Os nossos guias esperam que os visitantes locais saiam antes de nos fazerem entrar. Marshal Kim Jong-un said, we don't have to forget, all of our people's miserable life at that time. So we have to renovate a newly built new museum, and the new generation have to know that of our people's miserable and then the U.S. Army's brutal behavior. O museu descreve a forma como o exército norte-americano atacou a população da região durante quase 2 meses, em 1950. Segundo os norte-coreanos, mais de 35 mil pessoas terão sido mortas. Em contrapartida, de acordo com os historiadores independentes, a ter havido um massacre, desconhece-se o número preciso de vítimas e quem foi responsável pelas mortes. É impossível saber se os factos aqui contados são exatos. As fotos, pinturas e reconstituições não nos poupam os detalhes. Tudo acompanhado de música dramática e choro de crianças pelos alto-falantes. They hold back the lady's 2 hands and they put the wooden stick between their legs. They use dogs to bite people. How brutal they are, cut her breast down and then they pour gasoline to her body and they set the fire. The U.S. Army, they bind the rape into the whole body of the newborn baby and they use as a football and they kill them. Is the children visit this museum? Yeah, children, primary, secondary and adults. But it's very harsh and harmful pictures for children. Even children, they are
when they see that picture, and they say, we will always fight against the U.S. Army, they say. Shall we move? A visita a este museu é obrigatória para todas as crianças do país em idade escolar, desde o jardim de infância. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de espalhar propaganda acerca do massacre. Segundo Washington, as acusações contra o exército norte-americano são falsas. Perguntamos à nossa guia. Just did the United States recognize this massacre? A pergunta não lhe agrada. Okay, question. What about you think about all of these things? Is it real? You think it's real, or is this liar? It's bullshit, or it is real? What do you think? And what about your opinion? My opinion, I hate them. Today, still today. Still today, they are still U.S. Army. You know, U.S. Army is our biggest enemy of this country. Abandonamos o museu, porém os guias querem manter o mesmo registro. It's rain because of sadness of Koreans. Yeah, we are going to the DMZ now, military demarcation line. The Korean Peninsula, 10 billion people are separated in two, north and south. So today we are here, the very place of symbol of national tragedy. So the rain is coming because of it's crying. The sky is crying. A DMZ é a zona desmilitarizada entre o Norte e o Sul. Um armistício foi assinado em 1953, mas os dois países continuam oficialmente em guerra. Calculam-se que serão 700 mil os soldados norte-coreanos colocados junto à fronteira. Do lado oposto, 400 mil sul-coreanos, ajudados por cerca de 30 mil norte-americanos. Yes, sir. An American, no? And what is your feeling to see American soldiers here? It's Feeling to revenge them. Revenge them? Somos levados até à sala onde o armistício foi assinado, porém o discurso está longe de ser pacífico. If the US provoke Korean War again, then we will smash them and then we will make nobody sign on the surrender document. E do seu ponto de vista, quem melhor do que o Marechal Kim Jong-un para lhes fazer frente? O seu retrato como líder militar está em toda a parte. We are now doing the military exercise in South Korean territory. So you're scared about that? Or? Never. Never. Because our military build-up is really strong. We have nuclear, we have H-bomb, we have all kind of military armed service, weapons. So we're never scared. Our people wants to, fight against the U.S. Estará Kim Jong-un mesmo pronto para entrar em guerra com os norte-americanos? Voltamos ao outro lado da fronteira, à Coreia do Sul, para o encontro com Andrei Lankov, que conhece de cor a história da dinastia Kim. Para ele não restam dúvidas. O jovem ditador limita-se a aplicar uma estratégia calculada e ponderada. Do you consider that Kim Jong-un is a madman? Of course not. He is very smart, realistic, extremely pragmatic person, and probably the greatest Machiavellian currently in operation. To start with, he is a survivor. He is a master of survival. He saw what has happened to many other regimes, which the United States and other Western powers bracketed together with his country. I'm talking about Libya, I'm talking about Iraq, I'm talking about Taliban Afghanistan. He doesn't want to go that way. And he understands that the only way to survive for him is to keep nuclear weapons. Because he assumes that no country would ever attack a nuclear North Korea. Segundo Andrei Lankov, Kim Jong-un será imparável. Já não há resistência nem internamente, nem no estrangeiro. Contudo, ainda há quem tente lutar contra ele. A 1h30 de Seul, marcamos encontro com Lee Min-bok. É um refugiado norte-coreano, fugiu para a Coreia do Sul há pouco mais de 20 anos. Diz-nos que foi um panfleto contra o regime de Pyongyang que o convenceu a fugir.
O Sr. Lee é um dos piores inimigos da Coreia do Norte. Tem a cabeça a prémio. 에드볼은 풍선 제작하는 거예요. 여기다 이제 수성가스를 내가지고 삐라를 달아서 날린다고. 자, 이거 삐라, 이게 전단이에요, 이게. Os sacos contêm slogans contra o regime, páginas da Bíblia, que é proibida na Coreia do Norte, e filmes anti-Kim Jong-un em pens USB. 2 homens acompanham-no, são polícias sul-coreanos. 경찰이 여기 있습니까? 이민복 씨, 북한, 로스코리아, 테러. 6명이서 2명씩 24시간 매일 어디를 가든지 항상 있어요. 서로 그분들 마음이 이거에 대해서 화날 것이라고 보십니까? 화나는 정도 아니라 이것 때문에 한 200여 차례 항의를 했고요. 저희 하는 걸 독침 솔라 스파이를 보냈댔고요. 다 잡았지만요. 암살 시도를 많이 한다고 해도 두려우시지 않으십니까? 네, 괜찮아요. I'm okay. 네, 오히려 그럴수록 이게 효과 있다라고 오히려 희열을 느껴요. Após 2 horas de viagem, chegamos ao nosso destino no meio de ninhures. A Coreia do Norte está ao alcance dos balões. 요거 한 10km? 10km. 네, 아주 가까워요. 여기는 군사 통제 구역이 돼서 들어갈 수 없어요. 여기서부터. 네, 여기. A sua esposa ajuda-o a preparar o envio. O mecanismo é simples. Cada saco cheio de panfletos está ligado a um despertador. Quando o alarme toca, o saco abre-se. 위에 높을 때 몇 시간 정도 그 키로 터진 소스는 그냥 우리 대부분 가고. Lee Min-bok enche uma dúzia de balões. É uma missão evangélica sul-coreana que o ajuda a financiar as operações. O vento transporta os balões para a Coreia do Norte. 좀 있으면 안 보여요. 레이더에 안 걸려요. 소리가 없어요. 그러니까 인간의 능력으로는 이거 막을 수 없는 거예요. 김정인이가 아무리 큰 소리 쳐도 이걸 못 막는다. É difícil saber o impacto destes balões na população norte-coreana. Será provavelmente diminuto. Mais a mais porque é extremamente perigoso ser-se apanhado do outro lado da fronteira com um panfleto a denunciar o regime. É o último dia da nossa viagem à Coreia do Norte. 6 h du matin. Et sur la rive en face, y a plein de gens qui dansent sur des musiques patriotiques. Durante toda a nossa estadia, para além dos nossos guias, só de longe vimos norte-coreanos. Tudo é organizado de forma a limitar o contacto entre eles e nós, os estrangeiros. Não têm autorização para sair do país e não podem comunicar com o mundo exterior. Is it possible to send a mail? Send a mail, possible. Yeah, where is it? Which country? France. France? Yeah. Filmamos discretamente. For my mom. 계산하니까 Je dois remplir un formulaire. 근데 이거 9월 말 Okay, I have to. 카트린이 떨어진다는데. Okay, France. A rede de internet é quase inexistente na Coreia do Norte. Cerca de 0,5% da população tem acesso à internet, mas apenas os mais ricos e os mais poderosos, mas sempre sob vigilância. So there is internet here? Nothing. Nothing? Nothing. Only email. Ah, ok, il n'y a que les emails. Ok. Not Google. Google, no. Google. No. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Je pense qu'elle ne connaît pas. C'est un des seuls endroits du pays où tu peux envoyer un email, en fait. Ok. Can I can Ok. Donc là, le mail va partir, mais de la boîte mail de l'hôtel. Autant dire que faut pas écrire n'importe quoi. Simples e-mail examinado pormenorizadamente pela funcionária do hotel. Salut maman, je t'écris
depuis la Corée du Nord. O texto será sem dúvida lido novamente antes de ser enviado. Sen. You. Ok, c'est elle qui l'envoie. Donc je l'ai. It's okay? C'est ok. Là, je dois laisser comme ça et c'est ok. E a maioria dos norte-coreanos nem sequer tem acesso a esta pequena janela para o mundo. Hoje é o dia da festa nacional. Foram organizadas danças em quase todas as ruas. Os nossos guias levam-nos ao local onde o maior evento terá lugar, no centro de Pyongyang. Para lá chegarmos, apanhamos o metro, onde somos autorizados a filmar com a condição de não dirigirmos a palavra a quem quer que seja. Limitamos-nos a ver, por breves momentos, norte-coreanos submersos em propaganda. Cartazes que glorificam o partido. Retratos dos grandes líderes nos corredores. Nas carruagens. E mesmo em pins usados por quase todos os passageiros. O momento alto do dia e da nossa viagem pelo país são as celebrações de cidadãos perfeitamente comuns, como nos dizem. Foi o próprio Kim Jong-un que desenvolveu o turismo quando chegou ao poder. Declarou recentemente que quer que 2 milhões de estrangeiros visitem anualmente a Coreia do Norte até 2020, 20 vezes mais do que atualmente. Certamente para lhes mostrar o mesmo que a nós, uma sociedade uniforme, sincronizada, sorridente. Mas, sobretudo, uma sociedade controlada. Quando a música para, a praça esvazia-se em poucos segundos. Os simples cidadãos eram provavelmente figurantes. Aqui, mesmo em dia de festa, nada pode escapar ao controle.